Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula desta série de como desenhar fundamentos básicos do desenho. Se você nunca teve nenhuma orientação especializada ou se você já desenha um tempo, mas nunca foi atrás de conceitos de desenho ali para preencher aquelas lacunas, aqueles buracos, no seu aprendizado, essas aulas acho que podem suprir isso. Eu fiz elas pensando realmente em quem está começando, você que nunca pegou para conhecer técnicas mais essenciais. Eu acho que essas aulas vão dar uma forcinha para você. Elas vão ficar aqui disponíveis no canal para você consultar sempre que você quiser. E eu vou pedir para você prestar bastante atenção, ter sempre aí papel e caneta para anotar as explicações do que você achar importante e praticar um exercício que eu vou sugerir para você aqui. E fique tranquilo, porque são aulas que você vai assistir aqui no canal e você vai aprender com essas aulas. Eu não vou te mandar para outra plataforma, não vou te mandar para outro link, tá? Tem outros links que estão aqui na descrição, mas se você quiser, você confere. Aqui a aula é para você que está assistindo. Pode assistir com calma, você já viu pelo tamanho aqui que não é aulinha de dica e truque rápido, não, é aula mesmo. Então, assiste com atenção aí, papel e caneta, lápis e material, e vamos aí aprender desenho. Muito bem, eu acredito que você já deve ter tentado desenhar por conta, de forma intuitiva. E isso é bom, isso é bacana, porque a gente acaba se interessando por fazer alguma coisa quando tem um interesse legítimo. E geralmente esse interesse é algo espontâneo, não é alguém que manda você fazer. E o curioso é que muita gente tem essa intuição, mas começa de forma intuitiva sem ter ali, às vezes, um processo de orientação básica, né? Se você for aprender um idioma, por exemplo, mesmo que você seja aí adulto, né? Você vai passar por aquele fundamento de conhecer as sílabas, as palavras, tem musiquinha para ajudar a decorar, isso para tudo. E para desenho não é diferente, né? Então muita gente, às vezes, pula esse básico, pula o fundamental porque acha que não precisa. E aí já começa o primeiro grande erro da trajetória de um desenhista, que é desprezar o básico, tá? Nunca despreze o básico, porque pode parecer uma coisinha boba, só que lá pra frente você pode ter alguns problemas, algumas dificuldades e não tá entendendo por que você não resolve, e a resposta estava ali no comecinho, quando você não pegou aqueles conceitos mais essenciais, e aí ficaram essas lacunas que eu citei para você no começo, tá? Então, liçãozinha número 1 do Thiago aqui para você. Anota. Desenhar não é o resultado, desenhar é o processo. Você vai escrever essa frase em um pedacinho de papel, um post-it, você vai colar ali no seu caderno, em algum lugar que fique visível, e você vai sempre se lembrar disso, porque isso ajuda você a ter a mente olhando para o desenho enquanto ele está sendo concebido, você não ficar frustrado precocemente. E olha só, eu já me empolguei tanto falando que eu nem me apresentei, tá? Meu nome é Thiago Spigers, para quem não conhece, desenhista, quadrinista, professor de artes, eu trabalho aí com ilustração há mais ou menos uns 20 anos, dou aula aí há uns 15 anos, já atendi diversos alunos, desde alunos avançados, crianças, ensino história em quadrinhos também, tenho minha própria editora, meu selo editorial, onde a gente publica aí nossas obras, livros didáticos também, tudo conteúdo original que nós produzimos e que estão disponíveis caso você queira conhecer. Então eu tenho aí uma experiência considerável sobre como que as pessoas aprendem. Beleza? Então, pessoal, vamos agora ali para a prancheta, pega aí seu lápis, seu sketchbook, caderno e vamos desenhar e acompanha aí o que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, vamos dar início aqui então à parte visual aqui da nossa primeira aula de fundamentos, o básico do desenho. Existem 3 regrinhas ou coisas que eu quero que você saiba, que você precisa ter ciência para aprender a desenhar. A primeira delas é você saber que desenhar é diferente de escrever. Embora pareça uma coisa meio óbvia, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você escreve, você tem uma certa lógica na sua cabeça. Por exemplo, isso aqui, ó, é uma letra A. Isso aqui também é uma letra A. Isso aqui também pode ser uma letra A. Embora elas tenham pequenas diferenças entre elas, você tem um código repetido aqui. Eu não posso pegar e fazer qualquer coisa e dizer que isso aqui também é uma letra A. Eu não reconheço. Então existe uma lógica quando você aprendeu a escrever e você repete esses códigos, claro, com pequenas mudanças que aí dão a caligrafia individual de cada pessoa. No entanto, o código é sempre respeitado. E quando você faz esse código de uma letra A,
você memoriza um traçado, um percurso e o que é necessário para você escrever sempre essa letra. Quando você desenha, não é assim. O desenhar não implica em uma memorização de um código para ser repetido sempre que você quiser transmitir uma ideia. O desenho tem muito da procura, muito da estrutura, da construção. Outra coisa, né, que o desenho, você também tem muito do o material que você usa, a pressão, né, você fazer um traçado mais leve ou um traçado mais forte, um traçado mais jogado ou um pouco mais cauteloso. Na escrita, isso é indiferente. Você está basicamente escrevendo uma letra A, mas no desenho, todas essas maneiras de você controlar o material que você usa é importante na hora de você desenhar. Basicamente, pessoal, na prática, significa que uma pessoa que está começando a desenhar, às vezes ele costuma desenhar pelo contorno. Por exemplo, vou desenhar uma garrafa, e aí você tem a pessoa tentando, como se estivesse escrevendo a garrafa, assim, ó. Geralmente vai pelo contorno e fica tudo torto, ó. Vou desenhar uma cadeira. Tenta puxar assim, ó, como se estivesse escrevendo mesmo uma cadeira. E não é incomum pessoas que já fazem um traço forte da forma como eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque quando você escreve, muitas vezes a gente bota mais pressão, claro, né? Escrever clarinho assim, ninguém consegue ler. Esse tipo de solução intuitiva vem da escrita, que a gente está muito mais acostumado do que com o desenho. Então tenha sempre isso em mente, desenhar é diferente de escrever. Esteja pronto para reconstruir esse conceito. A segunda coisa é a consciência corporal. O que eu quero dizer com isso? Você não apenas vai manipular os códigos visuais, né, o desenho que você vê aqui no papel, como também o movimento do seu corpo, do seu braço, vai ser importante na hora de você desenhar. Por exemplo, quando você escreve, eu acredito que você deva segurar a caneta sempre do mesmo jeito. Agora, quando você desenha, você vai segurar a caneta ou lápis de diversas formas diferentes e todas elas influenciam na maneira como o desenho vai ser concebido. Por exemplo, se eu seguro mais próximo da ponta, eu tenho mais precisão. Se eu segurar um pouco mais atrás aqui, eu tenho menos precisão, porém eu tenho mais área para trabalhar, eu consigo inclinar mais o lápis, permitindo efeito de sombreamentos diferentes. Se eu quiser fazer isso segurando na ponta, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Veja, se eu segurar o lápis dessa forma aqui, eu travo o movimento dos meus dedos praticamente, e eu sou obrigado a utilizar o pulso, o cotovelo e o braço. Isso quando você desenha áreas maiores, né, espaços maiores, você quer uma espontaneidade mais ampla num traçado ou numa pincelada, você precisa conhecer o movimento do seu corpo para fazer o traço ou a estrutura que você quer. Calibrar a pressão, tudo isso é consciência corporal, é o modo como você percebe o seu corpo e o movimenta na hora do desenho. Isso vai ser importante durante todo o processo e nessa aula aqui vocês já vão saber. E a terceira coisa é o simplificar para construir. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você vê, você consegue simplificar em algumas formas geométricas mais básicas. Você não começa desenhando pelo contorno, pela forma mais complexa. Você vai imaginar o desenho como se fosse um bloco de argila, né, um bloco de massa, e você vai esculpir essa massa aos poucos. Toda essa estruturação, esse alinhamento, esse estudo de construção, a gente chama de esboço. E o processo do esboço é uma simplificação do mais para o detalhe, do maior para o detalhe. Então você simplifica para construir. Nós temos um processo mental nisso tudo, vamos dizer assim, né? O desenho por si só, ele implica em algo mais figurativo. Claro que existe a questão do desenho abstrato, expressividade, mas vamos deixar isso para um segundo momento. Aqui é uma aula introdutória, vamos nos ater à questão mais figurativa. Então, se você observa algum objeto, por exemplo, e você quer desenhá-lo, vamos supor aqui, este joguinho aqui, ó, do Gênios, eu quero desenhar esse joguinho aqui, né? Eu tenho um objeto, então eu vou passar por um processo de olhar, interpretar como ele é, na minha mente, eu vou desconstruir, eu vou simplificar, e aí eu vou passar a transferir códigos visuais para representar a ideia desse objeto. Então, o meu desenho de um objeto é a minha interpretação traduzida pela consciência corporal em códigos
no papel, que é o desenho que você vai ver no final das contas. Muito bem, sabendo dessas 3 regrinhas, como a gente exercita isso? Olha, existem 3 formas geométricas básicas que eu acho que você deve conhecer: círculo, quadrado, triângulo. Vamos começar com o círculo, tá? Eu acho que é o tipo de forma que mais vai te obrigar a soltar o braço no primeiro momento. Não é incomum as pessoas terem dificuldade em fazer círculos que sejam mais certinhos num primeiro momento, tá? Quando tá começando, às vezes o primeiro círculo ele sai meio torto, ou ele sai meio comprido, ou ele sai meio achatado, é normal. A verdade é que é possível fazer um círculo mais certinho? Sim, com treino. Você vai desenvolver a sua consciência corporal. Nesse começo, eu vou te dizer que a melhor maneira de você desenhar um círculo mais certinho é você segurar o lápis talvez um pouquinho mais do meio para cá, não segurar muito aqui na ponta, porque senão você tem muita precisão. Tenta segurar um pouquinho mais atrás e não faça círculos muito pequenos. Tenta fazer um círculo um pouco maior assim na folha, ó. E o segredo vou mostrar meu braço mais aqui, ó. É você usar mais o braço todo assim, ó, tá vendo? Que eu não movimento o meu pulso. Eu não movimento o meu pulso, eu tô mexendo o meu braço. Se eu quiser fazer um círculo maior assim, ó. E a segunda coisa que vocês estão vendo, que eu continuo o movimento circular. Eu não pego, faço um círculo e paro. Eu continuo fazendo. Eu vou mais ou menos 1, 2, beleza, certo? Por quê? Dificilmente a gente acerta um círculo perfeito de primeira. Mais uma vez, é possível? Mas a gente dá uma esculpida, uma modelada nesse círculo. Lembra do raciocínio do bloco de argila? Como se você pegasse ali um monte, girasse, faz uma bolinha, mas aí você dá um tapinha para ficar mais redondinho. Seria equivalente a isso. Então você faz esse círculo sem medo de rabiscar. E aí também essas rebarbinhas, você pode apagar com uma borracha e considerar como o círculo mais adequado o que você vê que realmente é mais redondinho. Tá? Então você pode passar um pouquinho mais a limpo. E repare também que até agora eu não apertei o lápis na folha, não fiz nada muito pressionando, é tudo bem solto, clarinho, certo? Se você tiver com dificuldade, um bom exercício, até aquecimento no desenho, é exatamente ficar fazendo círculos assim, com tamanhos variados, numa folha ou num sketchbook, tá? Não é incomum alunos na primeira aula terem dificuldade com o círculo. E repare que o importante aqui é você realmente treinar a sua visão de enxergar o que é um círculo mais redondinho, né? Ele não pode ficar um círculo assim e você conseguir fazer isso com o braço, né? Uma outra vez um garoto foi fazer esse exercício e ele ficou basicamente fazendo isso na folha inteira. E isso não adianta nada, porque a ideia não é essa, a ideia não é lotar uma folha de círculo, a ideia é realmente conseguir enxergar se você está desenvolvendo essa consciência corporal com a movimentação e também sendo capaz de visualizar que, olha, esse aqui ele tá bem redondinho, ó, né? E aqui ele tá meio torto. Outra coisa que você vai praticar também são as chamadas linhas paralelas. Linhas retas, tá? Cuidado para você, na hora de fazer linhas retas, você não fazer o famoso desenho de pelinho, né? Vamos fazer uma linha reta assim, né? Aí o aluno ele já começa aqui a cutucar a folha desse jeito. Não. Tenta puxar linhas mais retas. Não precisa ir em uma só assim, ó. Não é essa a ideia. Realmente você fazer um exercício de linhas paralelas à mão livre, também usando o braço todo. Quando você quer uma linha mais comprida, você vai precisar usar mais o braço. Talvez para traços mais curtinhos, aí faça sentido trabalhar mais o pulso. Pequenos movimentos assim. Quando você quer algo mais longo, você vai ter que usar ou o cotovelo como um ponto de giro, ou até mesmo o braço todo em casos de traços mais longos. Você tem que tomar cuidado quando você for fazer o traço, não acabar fazendo curvas. Ou quando você for puxar várias linhas assim próximas,
Não ficar linhas caóticas do tipo assim, algumas para cá, aí de repente vira assim, aí cruza aqui. Não, você tem que tentar manter mais ou menos a mesma distância, certo? Eu estou fazendo de dentro para fora, você pode também praticar alguns traços no sentido oposto, de baixo para cima. E um bom exercício é fazer caixinhas com linhas diagonais assim, ó. Certo? Fazer caixinhas. Ficar fazendo várias caixinhas com tamanhos diferentes, larguras diferentes, com diagonais paralelas. Pequenas, grandes, certo? E os comuns que acontecem aqui. O primeiro deles é esse aqui. Isso aqui, tá? Isso aqui é uma figura meio 3D, tá? Inclusive um dos primeiros exercícios que eu passo ali nas minhas aulas é exatamente alinhamentos por cubos, e eu ensino isso e muitos alunos me apresentam isso sem perceber que eles fizeram diferente. O motivo disso acontecer é a questão da frontalidade. Você parte do ícone, do quadrado. Digamos, o aluno ainda não aperfeiçoou a visão 3D mais essencial do desenho, né? Então ele fica meio só distorcido. Ele parte da unidade do quadrado e faz um prolongamento, né? Isso aqui sim é muito mais um cubo do que isso. Eu fiz um vídeo da série Segredos do Desenho falando sobre a ilusão do cubo. Se você quiser assistir depois aqui no canal, tá gratuito, eu explico um pouco desse processo cognitivo, mas aqui é importante que você saiba que é interessante você fazer essas caixinhas com linhas paralelas, mas evitar isso daqui, ó. Você pode fazer um lado mais inclinado que o outro, sem problema, desde que você tenha essas linhas paralelas também inclinadas, tá? Eu acho interessante você demarcar também como se fosse a transparência das caixinhas. E você pode exercitar isso na folha, né? Lembrando sempre tentar puxar traços mais soltos, não apertar demais na folha e não fazer as linhas assim, tá? Outro erro bastante comum, né? Se vai fazer as linhas paralelas assim, ó, chega desse lado aqui, acaba ficando assim, ó. Isso aqui também é uma relação de linha horizontal com o piso. E não, ele tem que manter o alinhamento, tá? Você está abstraindo a noção de profundidade aqui, tá? Mas enfim, são dois treinozinhos para você esquentar o braço e pelo menos começar a soltar a mão ali. Thiago, só círculo e quadrado? Calma, é a partir disso que a gente vai construir alguns desenhos. E agora a gente vai fazer um deles. Vou começar aqui com um objeto muito simples e mais arredondado. A gente começa com um círculo. Vou fazer um tipo de um bule aqui. Todo bule, objeto, ele vai ter um eixo de gravidade, né? Um eixo principal no centro. Então vamos marcar uma linha central aqui, ó. Veja a linha reta, né? Para que a gente consiga identificar uma certa simetria. Nós não queremos que ele fique desproporcional, certo? Logo aqui embaixo, ele vai ter como se fosse uma base. Base essa que a gente pode marcar com uma elipse aqui, ó. Opa! Olha só que interessante. Esta linha central aqui que me deu o eixo central do objeto, eu consigo me orientar e ver que este lado aqui, ó, tem que ter mais ou menos a mesma distância. O mesmo vale, ó, para a esfera. Então ele está até que proporcional, tá? Muito bem, vamos fazer a entradinha aqui de cima, né? Uma tampinha para ele. Puxar aqui a mesma largura. Vamos marcar uma outra elipse aqui, ó. E a partir aqui, ó, do centro dele, posso fazer uma tampinha assim. Certo? Tá aí mais alinhadinho. Ok, vamos agora... aqui também eu posso colocar uma elipse. Agora vamos fazer o bico
do bule aqui, né? Geralmente esse bico ele fica mais ou menos na metade da altura dele aqui, né? Então seria mais ou menos no meio deste comprimento aqui. Vamos marcar uma elipse central aqui, ó. Vai fazer um recorte bem no centro. Eu vou marcar então mais ou menos aqui, pode ser? Um círculo. Repare que aqui como é um círculo menor, ó, aqui eu tô usando só o dedo e o pulso, ó. É um círculo menorzinho. Para esse grandão usei o braço todo, certo? E aí, o bico do bule, ele já é mais curvado assim. Certo? Nós podemos também fazer uma alcinha para ele, né? Onde ficaria essa alcinha? Bom, tem vários modelos de alcinha, né? Tem aquelas que são tipo como se fosse um arame por aqui, né? Que você levanta. Tem aquelas que ficam no lado oposto, né? Vamos fazer essa que fica no lado oposto, que acho que tem uma coisa interessante aqui. Muito bem. Isso aqui é uma esfera, certo? É um objeto 3D. Então, para ele dar um equilíbrio, a alça ela vai estar do lado oposto desse bico aqui, certo? Como que a gente identifica o lado oposto? Ora, pode imaginar um arco aqui, ó. Mais ou menos o mesmo arco no lado contrário aqui, ó. É mais ou menos isso, né? Só que você imagina que isso aqui está na transparência. Estaria talvez uma alça aqui, a outra mais para cá. E aí você pode puxar essa alça aqui, ó. Certo? Você imagina o 3D, o que está por trás, ok? A partir de agora, você pode apagar alguns excessos. Aquilo que não vai aparecer. Eu vou usar um limpa-tipos para tirar só os excessos. E você Tudo bem, aqui está o nosso bulezinho. Vocês repararam que num desenho muito simples, a gente usou aqui os dois conceitos que eu expliquei, de você fazer círculos, né? O mesmo vale para elipses também, tá? Que é o mesmo conceito, ó. No caso, fazer elipses mais finas, elipses mais gordinhas, bem fininhas. Tá? O mesmo conceito é também uma coisa de você praticar, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque precisaria de uma aula só para esses detalhes assim, não é? Mas eu acho que vocês conseguiram ver o processo de construção e principalmente o raciocínio para fazer um desenho como esse daqui, né? O alinhamento, onde que faz sentido estar essa alça, né? Você não coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito. Você não vai se orientando pelo contorno. Se você se orientar pelo contorno aqui, ó, você teria ido aqui e já puxado uma linha para essa alça. É bem provável que talvez você fosse errar a posição dela, certo? Vamos fazer um objeto agora que ele seja um pouco mais de linhas paralelas. Vou puxar a folha um pouquinho mais para cá. Vamos fazer uma torradeira. Olha só, bem tranquilo, né? Torradeirinha. Qual o segredo aqui, ó? Todas as linhas que você puxar, elas vão ter uma relação paralela. Ó, tudo bem a mão livre mesmo, tá? Bem a mão livre mesmo. Poderia imaginar uma transparência aqui. Nesse caso não tem tanta necessidade, mas é só para você visualizar, tá? Você vai ter sempre três conjuntos de alinhamentos, né? Geralmente o vertical, o de um dos lados e o do outro, né? Então essa é paralela com essa e essas paralelas com essa. Ok. Beleza, vamos fazer uma torradeira aqui com 4 saídas, né? Então, muito bem. Onde que a gente posiciona as coisas aqui? Ora, você pode fazer a olho nu, que é um pouco arriscado, mas eu recomendo você brincar com as linhas, né? Geralmente eletrodomésticos, eles costumam ter uma certa simetria
na proporção deles. Então sempre que você tem um lado retangular, né, um quadrilátero qualquer, e você fizer as suas diagonais, você divide ele perfeitamente na metade. Então dividindo na metade aqui, ele vai seguir essa linha paralela aqui da lateral, ó. Pronto, está dividido na metade. Então eu sei que desse lado aqui vão ter duas entradas aqui, duas entradas aqui. Já vai estar mais proporcional. Ok, vamos pegar um dos lados, ó. Aqui eu vou colocar o botão circular aí da imagem, né, que vocês estão vendo, e esse painelzinho. Esse botão ele está alinhado aqui no meio. Então vamos fazer a mesma brincadeira outra vez, velho. Se eu fizer uma diagonal aqui, outra diagonal aqui, eu acho exatamente a metade, né? Prontinho, aqui é um meio, aqui é outro meio, certo? Olha, então eu sei que mais ou menos aqui nesse meio aqui, ó, eu vou ter esse painel. E um pouco abaixo e alinhado com esse traço que eu marquei aqui, eu vou ter o botãozinho. Mais ou menos dessa mesma largura. Certo? E aqui, ó. Aqui eu vou ter as entradas, né? Da torradeira. Vamos puxar um alinhamento aqui. Outro alinhamento aqui, ó. Aqui a metade, então dessa metade pra cá, vamos colocar mais ou menos assim. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Prontinho. Tá aqui as divisões principais da torradeira. Ô Thiago, mas a torradeira não é exatamente um quadrado, né? Ela é meio curvadinha ali no canto, tem os detalhes. Então, lembra que eu falei a lógica do bloco de argila que você vai esculpir? Então, a partir dessa blocagem principal é que a gente vai dar uma modelada, uma esculpida. Então aqui na lateral é meio arredondadinho. Você puxa aqui, ó. Aqui também, ó, ele tem um detalhe curvadinho. Veja que as proporções essenciais elas são respeitadas. Curvadinho. Aqui embaixo ó, tem essa linha. Aqui ele vai fazer uma curva, né? Ó, com esse detalhe preto. Tem uns botõezinhos aqui do lado. Ó. Você vê o último botão está alinhado com essa base aqui. Eles são aproximadamente aqui distantes. Aqui embaixo, ó, é como se fosse um segundo andar. Aqui tem um pezinho, né? Aí tem um detalhe aqui no meio, que é do botão, né? A alavanquinha. E ele vai tomando forma, certo? Aí você parte da blocagem e de divisórias para você posicionar elas nos lugares corretos, né? Você não pode ir a olho nu? Pode, mas a chance de você errar e ficar desproporcional, por exemplo, você vai ter essa parte de cima aqui, né? Tem as 4 bocas, de repente você, vou a olho nu, ó, vou colocar 1, 2, 3 e ó, a quarta ficou meio apertado aqui, ó, né? Ficaria esquisito. Então você tem que prestar atenção numa lógica do alinhamento das coisas. Por isso que essa construção com linhas paralelas, círculos, etc, parece uma coisa super boba, mas ele é o essencial, é o fundamento. Você reparar nessas coisas que é ser desenhista, certo? Os detalhes importam. Mas como que você chega nesses detalhes? Não é fazendo eles logo de cara. Você parte do maior, encontra essas proporções, como eu mostrei aqui, simplifica para construir. É isso que a gente está fazendo aqui com a torradeira. Eu vou completar agora o outro lado e a gente já parte para um outro desenho.
tá aí, né? Então dei uma passadinha limpo aqui para vocês entenderem, né? Veja que depois você pode colocar aí brilho, sombra, etc. Eu estou usando um lápis 5B para desenhar direto, tá? Mas eu estou usando esse lápis mais escuro para aparecer bem no vídeo. Mas quando você estiver desenhando, para os esboços, você pode usar um HB, B comum, e aí só para o sombreamento você usa um mais graduado, tá? Senão ele faz bastante sujeira, ele mancha bastante, mas aqui é para você conseguir ver no vídeo, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, acho que está capturando bem as imagens. Vamos então agora para um outro desenho um pouquinho mais complexo para a gente explorar mais dessas relações aqui. Eu vou fazer agora uma embalagem que ela é bastante irregularzinha, assim, ó. Ela tem, apesar de um alinhamento principal, ela não é nem quadrada, nem retangular, nem circular, ela é toda irregularzinha. Mas ainda assim a gente vai simplificar. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a forma mais próxima disso. Vamos encaixar ela dentro de um grande retângulo. Muito bem. E aí o que você vai fazer? É bom a gente observar, né, a embalagem. Olha, se eu pegar aqui essa caixinha, ó, a tampa é um ponto importante, ó. Vamos medir aqui, ó, olho nu mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só, então a altura dessa garrafinha é mais ou menos 3 alturas da tampa. Então é uma boa unidade de medida, não é? Então são 3, vamos dividir por 4. A gente tem uma medida aproximada. Se você fizer duas diagonais aqui, ó, a gente acha o ponto médio. Dividiu em 1, dividiu em 2, dividiu em 2. Pronto, aproximado. Então eu sei o quê? Que nesta dimensão daqui de cima, ó, é que vai estar a tampinha. Nesse quadrante aqui, ó, vai estar a tampinha. Tampinha essa vai estar bem no meio. Também posso marcar aqui, ó, o centro aproximado. Só até pensar num círculo aqui, né? Primeiro eu faço blocado. Apesar da tampinha ter esses detalhes, ó, não me importa isso no começo. Lembra sempre da ideia de ser um bloco de argila que você está esculpindo. Então faz o negócio mais rústico primeiro. E aí, beleza. Tudo bem, fiz um blocão primeiro. Agora a gente começa a dar uma certa esculpida. A gente sabe que a lateral aqui, ó, é mais comprido, mas aí ele vai dar uma emagrecida depois aqui, ó, para ali no final ele engordar de novo. Agora eu estou fazendo meio à mão livre mesmo, tá? Sem me preocupar aí com coisas muito milimétricas. Ah, esqueci um detalhe importante, ó. Olha só, aqui ele não é reto, né? Tem uma curvatura. Ele tomba aqui, ó, para baixo. Tomba para baixo. E aí sim, você tem ele mais larguinho. Emagrecida. E vira para cá. E ele é mais arredondadinho na base, ó. Certo? Ó. Ele é meio curvadinho. Desse lado vem. A gente vai dar uma esculpida. Tudo bem, tá aí feito a garrafinha. Vocês conseguiram entender como que a gente parte de um bloco e você vai encontrando certas relações de alinhamento, né, e construção para você esculpindo? Então você começa ali do mais simples e vai dando essa esculpida, certo? Isso, 4. Né? Acho que pode até ficar um pouquinho mais alto aqui. É como se estivesse modelando mesmo, né? Um bloco, né? Aos poucos você vai esculpindo o objeto, né? Eu vou fazer para fechar um aqui que eu gosto muito, porque também tem relações muito fáceis de visualizar, que é o capacete do Cavaleiro Aldebaran de Touro. A gente sai um pouquinho desses objetos de casa, né?
Vamos fazer alguma coisa um pouquinho mais lúdica. Então, ó, um capacete que ele começa aqui, ó, também mais esférico, só que ele é mais comprido, né? Então, a gente prolonga um pouco esse corpo aqui, visualizar uma elipse aqui na base. E aí, qual é que é o lance dele aqui, ó? Ele tem uma fileira de espinhos aqui, que ela é muito proporcional, né? Muito bem alinhada. Então esse capacete, ele tem alguns traços que são bem alinhados, né? Então ele começa aqui com essa parte esférica, mas bem aqui no centro ele tem esse arco. Você pode puxar esses alinhamentos. Ele tem uma segunda fileira aqui. Estaria aqui, né? Esse meio dele, ele tombaria, né? Sob os olhos. Certo? Teria essa configuração. Na lateral aqui, ó, você vai ter uma grande elipse, que é onde sai o chifre, o capacete do touro, certo? E aí o chifre viria aqui. O chifre já é um pouco mais solto assim, certo? E o que acontece? Aqui nesse meio, você vai ter 1, 2, 3. E tem um chifre menor bem no topo da cabeça aqui. Vai ter um quase na frente e um outro intermediário aqui, ó. Você puxa do centro aqui, ó, como se fosse uma pirâmide. Fechou. Puxa do centro aqui. Fechou. Puxa do centro aqui. Fechou. Você também vai ter um alinhamento, ó, da altura desses chifres. Portanto, do outro lado que vai estar aqui atrás, ó, você vai ver a pontinha dele assim, ó. E aí aqui do lado, alinhado com esse do meio aqui, ó, você vai ter um outro chifrinho aqui. E deste lado também, ó, você vai estar alinhado com esse daqui. Vai estar mais ou menos aqui, escondidinho. E o chifre do outro lado, que está oculto? Você tem que imaginar o quê? Como se fossem esses arcos aqui, ó. Ele vai sair mais ou menos deste lado e você veria o chifre mais ou menos assim. E aqui ao fundo, o volume do capacete. A partir daqui, eu passaria mais a limpo, né? Daria aquela ajeitadinha, uma enxugada em uma parte, outra, apaga aqui, apaga ali, né? Faz algum detalhezinho que ficou faltando, dá aquela esculpida em algumas partes que são necessárias, mais ou menos da mesma maneira como a gente fez aqui nessa embalagem, nesse frasquinho, deixando ele cada vez ali mais modelado e esculpido. Então o que é importante você entender nessa primeira aula de fundamento do desenho? Essas três coisas, que agora você entendeu na prática o que elas significam. Desenhar é diferente de escrever, então não adianta você ir pelo contorno, pela silhueta, você vai ter que desenvolver sua consciência corporal, então mexer o braço, mexer o pulso, como puxar certos traços, esferas, linhas paralelas, e você simplifica para construir. Você parte ali de uma estrutura maior e você esculpe ela aos poucos, vai modelando aquele desenho partindo de formas mais simplificadas. E nessa hora de você construir o seu desenho, você precisa ser capaz de identificar certos alinhamentos, certas lógicas e raciocínios para que o desenho ele faça sentido. Desde quando a gente fez o primeiro ali, ó, desse bulizinho, você não vai colocar em qualquer lugar, né? A gente tem um alinhamento aqui central, aqui na hora que eu fiz essa torradeira, né? Dividir no meio, você tem uma face desse retângulo, que você faz as diagonais, encontra o centro, então você tem uma lógica, e ele vai se aplicando em formas mais complexas, né? Aqui que ele é bem irregular, você parte ali de uma caixa, ó, mais ou menos tem 4, né, a altura aqui, né, da caixinha. O capacete, ele tem uma lógica do alinhamento desses chifres, né, enfim, você vai perceber que muitos objetos que você tem na sua casa, eles têm uma lógica
de proporção, alinhamento, distribuição ali das peças, uma certa simetria que você vai conseguir identificar. E ser capaz de identificar essas simetrias e alinhamentos para construir o objeto é ter a visão de um desenhista. Então acho que agora você entendeu o que significam essas três coisas, e o que você pode fazer de exercício é pegar essas peças, né, esses objetos que você tem na sua casa ou encontra facilmente no Google, como capacetes, pecinhas de xadrez, controles de videogames, veículos que não sejam ainda muito complexos, tá? Não vai pegar uma moto, eu acho difícil, talvez um carro mais simples você consiga fazer, né? Algumas embalagens. Eu não recomendo que você comece com coisas vivas, tá? Com seres vivos. Comece com objetos, né? Eu já expliquei para você porque ali no comecinho, né? Exatamente para você desassociar esse arquétipo, né, vivo ou expressivo. Você vai se apegar unicamente às proporções das estruturas, e nesse começo é o que eu recomendo para você, sem contar que você também vai estar o tempo todo desenvolvendo a sua visão 3D, né, que é representar aqui profundidade numa folha de papel. No curso do comodesenhar.net eu tenho um módulo chamado de primeiros passos, em que lá eu exploro vários aspectos, né, mais detalhadamente desse tipo de desenho. Então é de cilindros, pirâmides, explico melhor a relação das elipses, desenho de observação, tudo isso é importante porque é o começo. Sem isso, você não vai fazer anatomia, você não vai fazer perspectiva. Então, se você ainda está desenhando da forma como você escreve, esses conceitos fundamentais você precisa conhecer e precisa exercitar. Então, comece assim, comece esboçando, desenhando um caderninho, coisas soltas, para você desenvolver sua consciência corporal, tá? Eu sei que pode ser tentador você já querer partir logo de cara ali para um dragãozão cheio de detalhe, um personagem de videogame, mas não que você não possa fazer, faz, mas tenha consciência de que a teoria, o conceito de desenho mesmo, você está ali aprendendo numa escala, está dando alguns pequenos degraus, e essa aula aqui talvez tenha sido aí o primeiro deles para você. Tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência e vamos ver coisas mais orgânicas do desenho. Recomendo que você tente desenhar peças de xadrez, outros capacetes de personagens, controles de videogame, são coisas legais pra caramba, né? Pode ser não capacete do Cavaleiro do Zodíaco, pode ser medieval, tudo. Eu gosto muito daquele de mergulho, sabe? É escafandro que chama. Ele é muito bom para treinar desenho, cara, para você ver proporção, alinhamento, ele é cheio de esferas. Tudo isso vale a pena você praticar aí para pegar a mão desses conceitos fundamentais, tá? Não vai para action figure não, que eu já acho muito detalhado. Pegar coisas que tenham detalhes, mas nem tanto. Acho que esses exemplos que eu dei aqui, eles são bons para ilustrar isso daí. Tá legal? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Caso seja o seu interesse, deixo aqui na descrição os links dos meus cursos, mas lembrando que essa aula é para você aqui no YouTube de graça, então não se sinta na obrigação de se matricular nem nada. Minha intenção com essas aulas aqui na plataforma é ter uma orientação para você aproveitar e praticar, tá? Então faça aí peças de xadrez, capacetes, controle de videogame, veículos mais simples, seguindo esses conceitos, que vai ser um ótimo treino para você se aperfeiçoar e dar os primeiros passos na sua trajetória como desenhista. A gente se vê na próxima aula, um grande abraço e estamos conversados por enquanto.